Beleza, Jó 18. Então Bildade de Suar respondeu: Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Por que somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você, que dilacera aí da ira, deve-se abandonar a terra por sua causa, ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada dos ímpios se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme, o nó corrédio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o persegue em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo, a desgraça está à espera da sua queda, e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança de sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalha enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra, e nome não tem em parte algum. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre o seu povo. Nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do oriente enchem-se de pavor. É assim que a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Caraca, eles falaram que estavam tentando ajudar Jó, não falaram? Pô, o cara falou tudo isso aí, cruz credo. Eu entendi que ele tá bravo porque Jó tá mandando. Mandando mó papo de. Parece meio orgulhoso, né? Eu acho que ficaria meio irritado talvez. Mas pô, o cara tá acabado, tá ferrado, tá com. Tá. Corte no braço, tá todo acabado. Perdeu o filho, perdeu. A mulher abandonou ele e o cara ainda mete uma dessa, mano. Pô. Caraca, eu acho que assim, se isso ajudar, ainda bem que eu não tenho amigo. Meu Deus. Então Jó respondeu: Até quando vocês continuarão a atormentar-me, a esmagar-me com palavras? Concordo. Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Caraca, se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu com sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta, clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou meu caminho e não consigo passar, cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e me acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamam meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e osso, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês perseguem como Deus não faz? Não querão saciar-me da minha carne? Quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas no ferro ou no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. E pior que foi. E é interessante que foi mesmo, Jó. Ele não sabia na época, mas todo mundo sabe a história dele hoje em dia. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseio meu peito, o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira trará castigo para vocês. E então vocês saberão que há julgamento. Caraca! E realmente teve castigo para ele, ele falou, porque a ira do castigo para vocês. E teve no final de Jó, não teve um castigo, né? Deus repreende eles. Então, com certeza, Deus deixa claro que eles erraram. Então, pelo menos isso eles tiveram que ouvir. Graças a Deus. Então Jofar de Naamate respondeu:
Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade. Desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre. Como seu próprio excremento, os que haviam visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado. Banido como uma visão noturna. O olho que o viu não verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus passos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca e ele esconda sob a língua. Mesmo que o retenha na sua boca para saboreá-lo. Ainda assim, a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará o seu estômago lançá-las fora. Sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se das casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar, sua propriedade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão. As tremendas chamas da sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha atravessará. Ele arrancará das suas costas a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá, ou devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão da sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras, no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios, e é a herança designada por Deus para eles. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras, seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando, depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que eu não deveria estar impaciente? Olhem para mim e fiquem atônitos, tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres de medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão cria e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho, seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida nas prosperidade e descem a sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não dependemos dele, a prosperidade que desfrutam, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Mas não dependo dele, a prosperidade que desfrutam, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? O destino que em sua ira Deus lhe dá. Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai receba para que aprenda a lição. Que os seus próprios olhos vejam a sua ruína. Que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso, pois que ele importará a família, que deixará atrás de si quando chegam ao fim dos meses, que lhe foram destinados. Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus? Uma vez que ele julga até os de mais alta posição. Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a sua casa? Onde está agora a casa do grande homem? Calma, ele falou assim: sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está a casa do grande homem? Vocês perguntam. Onde a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram pergunta aos que viajam? Não deram atenção ao que eles contam? Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento. Quem o acusa lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribui o mal que fez? Pois levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura.
Para ele é macio o terreno do vale. Todos seguem a uma multidão incontável e procede. Ou procede. Ou precede. Calma aí. Para ele é macio o terreno do vale. Todos o seguem. E uma multidão incontável o precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Cara, interessante. Ele tá falando. Então, Jó os amigos dele ali viviam tipo uma vilazinha, alguma coisa assim. Que eles falam que é na terra de Ur, né? Acho que é na terra de Ur. Então ele fala até que eles não são hebreus, né, e tal. Eu acho que o último menino que aparece é que ele é hebreu. Mas ele mora em uma cidadezinha, então eles não veem muitas tendas dos ímpios. Por isso que ele cita ali, né? Ah, onde estão as tendas? Então, não sei o quê. Só que ele escuta histórias de quem passa na região, né? Eu leio muito livro, então é muito interessante que é realmente... ele vive naquela cidadezinha, só que algumas pessoas vão passando, indo para outro lugar, e aí ele, conversando com a pessoa, ela cita que o mal tem vantagem, que pessoas ruins estão prosperando, essas coisas. E aí já tá falando, mas vocês estão falando tanta coisa em volta disso. É interessante porque Jó, ele não tá falando que não faz sentido, igual o Eclesiastes. Ele tá mais falando isso por causa dos amigos dele. Porque os amigos dele tá repreendendo ele, falando que Deus causou aquilo, Deus fez aquilo, porque Jó mereceu, porque Jó foi ímpio, porque Jó não sei o quê. E Jó tá falando que não faz sentido, e realmente não tem lógica esse argumento. Porque tem muito ímpio que tá prosperando, ele fala. Tem muita gente que tá rica e tá fazendo o que é errado. Por que comigo isso aconteceu? E é interessante, porque realmente é um argumento muito forte, muito bom o que ele fala. Aí mais na frente depois eu vou ler pra ver, ele faz respondendo ele. Mas os amigos do Jó ali estão errados, né? A gente sabe já no final que eles estão falando muita coisa como se Deus tivesse feito isso, como se Deus tivesse causado, no sentido... Quer dizer, Deus permitiu. Mas eles estão falando como se o Jó tivesse pecado, feito algo horrível, matado alguém, sei lá. Prosperado de maneira errada, mas não. E deixa claro, bem claro no livro dele que ele não fez nada de errado. Ele era um homem justo. Então, pelo menos pelo que eu entendi, né? Talvez. O livro é bem misterioso, que eu fico até meio assim, mas... O que é confirmado é que no começo ele era um homem justo e Deus meio que bota ele na fogueira. Fala pra... Você viu meu servo Jó? Então, realmente, não foi um motivo dele ter pecado, pelo que eu entendi. Não foi um motivo dele ter matado alguém, roubado alguém e tal. E os amigos dele ficam falando que foi por isso. Então, foi por algum motivo assim. Então, é bem interessante isso e como Jó é inteligente em argumentar. Ele não é alguém... ele não, eu li a Bíblia, eu conheço um pouquinho, não, ele realmente sabe o que ele tá falando, ele é sábio. Ele é aquela pessoa que lê livro, que conversa com todo mundo, que sabe argumentar bem, ele é alguém inteligente, da hora demais. É isso, Jó de hoje.